Olá, queridos alunos! Hoje eu vou trazer um assunto aqui que foi pedido por alguns seguidores. O assunto que eu vou falar hoje é sobre SPIFs, tá? SPIFs é uma sigla que quer dizer o seguinte: sistema de arquivos. Dentro da memória flash, tá? Um pedaço é gravado o programa e outro pedaço fica livre para esse próprio programa gravar e acessar arquivos. Então a gente divide a flash, na verdade isso é a lib que faz isso daí, né? E então você consegue gravar arquivos ali. Isso é muito bom, por quê? Porque nem sempre você quer colocar um SD card. Entendeu? É um hardware a menos. Você tem aqui mais ou menos um M3, 1.3 mega de 1.3 megabyte para você gravar. É suficiente para muita coisa. Dá para construir até um datalogger aqui sem SD card, tá? Então o vídeo de hoje é sobre isso. Roda a vinheta aí. Bom, continuando aqui, né? Vamos lá. Intenção dessa aula: apresentar uma aplicação de registros fixos em arquivo utilizando o SPIFs do ESP32, que é o file system dentro da flash dele. E apresentar a montagem, código-fonte utilizado, tá? Vamos lá. Gente, vamos agora aí assistir a demonstração desse circuitinho funcionando. Vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa montagem. Eu tenho um DHT22 aqui, um display de 1.8 polegadas e o ESP, tá? Aí o que eu faço? Então eu vou ficar lendo esses sensores e gravando no file system, né? Com SPIFs, certo? Então agora eu vou ligar o circuito para vocês verem. Vou alimentar ele aqui, tá? Liguei, ó, tá vendo? O que ele faz? Ele está mostrando o arquivo zerado. Aí depois ele mostra o último registro, tá? Last record, tá vendo? 4 vezes ele mostra, né? E agora ele está mostrando, ó, total space, eu tenho 1.3 mega mais ou menos, aqui é o espaço usado e o espaço livre. Então ele vai ficar mostrando e ele continua lendo esse sensor, continua jogando lá. Ele vai me mostrar o last record, né, durante quatro leituras aqui, tá? E aí eu posso resetar, ó, eu vou resetar aqui, eu resetei o ESP. Só que o que acontece, ó? Mesmo resetando o ESP, ele guardou tudo no SPIFs. Quando ele volta, ele continua do ponto que ele parou, tá vendo? 1.7 bytes, né? Tá vendo? 1.700 bytes usados. Então, assim, ele continua gravando aqui do ponto que ele parou. Agora, eu posso, com esse botão aqui, que é aquela minha X-Task, eu vou lá e deleto, ó. Aqui eu deletei o arquivo, certo? Então ele começou a gravar, ele criou um arquivo e começa a gravar tudo de novo, tá certo? Então é isso aqui a nossa montagem de hoje. Bom, aí aquele recadinho, eu quero que você entre em fernandok.com e se inscreva lá, tá? De novo, fórum fernandok.com, se inscreva aqui que é importante, tá? E acompanhe meu Instagram e o meu Telegram, tá? Recursos usados, gente, é o de sempre, né? Quer dizer, eu gosto desse displayzinho de 1.8 polegadas. Se você não comprou, compre, tá? Porque ele é muito bom, você consegue escrever muita coisa nele. Aí o DHT, push button e tal, aquelas coisas de sempre que eu uso aqui no meu canal, né? A montagem, ó, olha que bacaninha esse display, né, gente? Ó, vocês sabem que eu gosto de display, né? Olha só, que legalzinho que ele é. Você consegue escrever colorido, fazer gráfico, enfim. Você dá feedback do teu circuito, né? Não fosse esse display aqui, eu ia mostrar o que para vocês no vídeo aqui, né? Ia ser difícil. Eu ia ter que fazer uma maracutaia para mostrar tudo isso daqui. Ia ter que ficar usando o monitor serial. Eu não gosto, acho que o monitor serial não serve para tudo aquilo lá, né? Ajuda, mas não resolve todos os problemas, né? Bom, então isso aqui é a nossa montagem, tá? E aqui é o esquema, tá? Bastante simples, não tem... Eu já fiz essa montagem aqui, né? Muitas vezes aqui no meu canal. E se você acompanhar isso daqui, não vai ter erro. Vamos lá, gente. Vamos ao código fonte, tá?
Bom, antes do código-fonte, eu quero salientar, você sempre precisa dessa lib, tá? Da FruitFX, da Fruit ST7735 e o SimpleDHT, que é o sensor de temperatura e umidade. Porque o que nós vamos fazer? A gente vai ficar lendo o sensor de temperatura e umidade e gravando ele no SPIFFs. O que é o SPIFFs? Aquela área de file system. Eu vou criar um arquivo lá dentro e vou salvar nele. Código, né? O diagrama. Eu criei um fluxozinho aqui, né? Que é o seguinte, eu criei duas tasks, eu criei dois processos paralelos. Um, que eu verifico se eu apertei o botão. Se eu apertei o botão, eu excluo o arquivo e exibo no display, tá? E a outra task, que é a task principal, que está no Core 1, é onde roda o loop. Então tem o loop que verifica o botão e tem o loop mesmo, o loop principal do programa que fica no Core 1, o outro fica no Core 0. O fluxozinho é simples, eu verifico o espaço na memória flash, né? Eu já falei, tem 1.3 MB, aí eu gravo um novo registro aqui, ó, eu faço a leitura do sensor, esse format aqui é format da string, tá? Não estou formatando o cartão aqui, não. Aí eu escrevo no arquivo, tá? Depois eu venho na exibição, aí eu exibo o último registro obtido e exibo o espaço disponível na memória flash, tá? Então assim, esse é basicamente o fluxo que eu vou seguir aqui, tá? Bom, vamos lá, gente. Simonte.h obrigatório. Isso aqui são só pinos do display. E aqui é o botão que eu estou usando, que é o 34, né? No pino 34. Size of record é o tamanho. Porque o que é o size of record? Ó, vocês estão vendo aqui, por exemplo, 100,00 ponto 00, ponto e vírgula, 100,00. Ou seja, é assim que eu vou gravar. Se você contar todos esses bytes, vai dar 13. Entendeu isso? Então é o tamanho do registro. Aí a próxima leitura de temperatura e umidade eu gravo embaixo, assim por diante. Se eu quiser ir no 100ª leitura, eu aponto para a leitura 100. E aí eu vou lá e recupero essa informação. E aí eu criei um objeto, tá? Que manipula o file system para você, certo? E aqui você vai aprender a usar essa libzinha que eu fiz. Tem o código-fonte aqui, você vê como é que foi feito, né? Bom, tudo bem. Aqui eu tenho algumas variáveis, né? Só para controle de decimal. E aqui, vocês estão vendo? FS File Record, ó, está sendo instanciada com esse objeto aqui, ó. OBJFS, e aí tem lá barra DHT22.bin, ou seja, é aqui que eu estou gravando, esse aqui que é o nome do meu arquivo dentro do file system SPIFFs, dentro da memória flash do ESP32, certo? E o que eu coloco aqui? Size of record, que é quanto? Que é 13, certo? Beleza. Ó, pino DHT 32, putz, aqui eu faço direto no meu canal, né? DHT 22, objeto dele, objeto do display, tamanho do fonte, né? Beleza. Millisref show space, né? Então eu tenho variáveis para controle, eu tenho uma flag aqui para mostrar, string de erro, eu tenho string last record. Bom, isso aqui são tudo variáveis, flag, display, buzz. Eu não tenho dois processos, tenho dois, né? Se os dois tentarem escrever ao mesmo tempo no display, vai dar problema, vai dar um pau. Eu tenho um botão de evento, event button, né? Aqui ele inicializa como false. E aqui eu já inicializo, aqui eu já começo o setup, tá? Eu já inicializo o display, tá? Serial begin. E pin mode, né? Porque o botão é o que, gente? O botão é entrada, né? E aqui, eu continuo aqui desse lado, eu dou um print start, né? Eu mostro que estou inicializando. Aqui, o que eu faço? Se não for possível inicializar o file system, tá? Aí dá erro, tá? Então, se not, né? OBJ file system init, ou seja, se o método init não consegue ser bem sucedido, dá erro. Se ele passou aqui, file system ok. Aí ele verifica, se o arquivo não existe, criamos o arquivo. Então, not, né, obj file system existe, né, que se ele não existe, então new file, ele criou esse cara,
tá certo? Ele deu um obj new file que criou o cara. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho essa função que é do FreeRTOS, tá? Eu dou um xtask create Pine to core. Eu tenho aqui no meu canal onde eu ensino como você programar multicore. Põe o vídeo aqui para mim. Põe esse vídeo aqui. Então, para você entender bem isso, você tem que assistir esse vídeo aqui, tá certo? Então, vamos lá. O nome dessa função que vai rodar no Core 0, é o quê? O nome da função é button on event, certo? Aí tudo bem, isso aqui é só a string, aqui é o tamanho da pilha. Nós não vamos usar esse endereço TFT, prioridade da tarefa, isso aqui é null e aqui é o número do core, tá? Bom, vamos lá. Reset display, continuando aqui, né? Eu dou um reset display e depois eu dou um show file, fim do setup, certo? Eu coloquei aqui, eu ia esquecer de falar, né? Eu botei. É o seguinte, eu não estou usando essa função aqui, mas se você quiser procurar o 10º registro, você dá um find record na posição 10. 10 o quê? Da 10ª leitura, entendeu? O 10º registro, você vai lá e recupera, tá certo? Isso aqui é uma função de recuperação de dados, tá? Bom, limpa o display, né? Aqui, simplesmente, eu estou dando um reset no display, mas olha só o que eu faço antes. Não tinha o flag lá? Se not flag, ou seja, se o flag não está ocupado, então eu mexo no display. Porque vamos supor que o flag está 1. Se o flag está 1, ou seja, daí ele vai inverter, ele não entra aqui, entendeu? Ele só entra se não estiver sendo ocupado. Por isso que é flag displays busy, né? Busy, né? Tá certo? Show display, tá? De novo, a mesma coisa. Eu tenho um flag, porque eu tenho dois processos concorrentes. Se os dois foram na mesma hora no display, isso acontece. Acontece. Eu estava fazendo esse programinha, esqueci de colocar essa flag, travou. Tá? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Show file. O que ele vai fazer no show file? Ele vai lá, int count, string linha, aí ele vem show display, né? Ó, ele mostra o begin e o begin of file e o end of file, entendeu? E aí, erro de mensagem, mensagem de erro aqui zerada. OBJFS rewind, né, posiciona o ponteiro para o início do arquivo. Antigamente, rewind, né, na fita cassete era para você voltar para o início, né, que a gente agora não usa mais fita cassete, né, eu sou dessa época, né. Bom, enfim, vamos lá. Exibe todos os registros até o fim. Então, a verdade é a seguinte, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu simplesmente, eu faço o BJ read file next record, linha, passo por parâmetro erro de mensagem e a linha, né? É uma condição end, né? Ou seja, a linha tem que estar diferente de vazio, senão eu não posso mostrar, né? E aí eu faço aquele controle, a cada 6 registros nós pausamos o display, tá certo? Então, vamos dizer assim, aqui é uma rotinazinha simples, só de mostrar, né? Tá certo? Aí exibe, né, serial, o show display aqui, né? End of file, beleza, espera 1 segundo. Loop, aqui ó, eu fiz até uma marcação, loop. Aqui, o que eu vou fazer? Eu verifico o espaço. Se o BJ file, né, not, né, disponível space, né, aí se não tiver mais memória, ele vai dar memory is full, memória está cheia. Ele dá um delay de 10 segundos, depois dá um return. Aí, aqui é o seguinte, lê a temperatura do DHT, né, primeiro ele lê a temperatura do DHT, ele já pega os dois valores, né, que usa o read DHT values, né, e aí ele faz assim, escrever no arquivo, exibimos o erro, ou o sucesso na serial para debug, porque aqui ó, é onde, nesse if aqui, é onde efetivamente ele vai fazer o write file de values, né, e ele sempre verifica se vai dar um erro, se não vai dar um erro. Se der um erro, ele já vai retornar nessa variável error message, né, tá certo? Bom, aqui, atribui a variável global, né,
que é Last Record Values, né? E Show Last Record para mostrar, né, exibe no display, Show Available Space e Delay 2 segundos e meio, tá? Que ele vai mostrar o espaço disponível. Lembra que aparece no displayzinho quanto tem, quanto ele usou, certo? Então é isso que eu vou fazendo, eu vou mantendo o usuário informado, né? Gente, aqui função de ler temperatura e umidade, não vou nem falar, eu faço isso aqui, já tem uns 10 vídeos que eu uso esse DHT, Simple DHT aqui, né? Show Last Record, também não tem nem que falar, né? Reset Display, Show Display Last Record, né? Certo? Só tá mostrando o último registro. Show Available Space, ele vai mostrar o que? O espaço disponível. Então, gente, total espaço, espaço usado, get total space, olha, é um método. Quem que construiu esse método? Fui eu, naquela lib, na libzinha que tem aí, .cpp.h, que você vai baixar entrando lá, onde que você vai entrar para pegar essa lib? Põe aqui, www.fernandok.com. Você vai entrar aqui, vai se inscrever para depois você poder baixar. Assim, vai se inscrever no meu blog, nesse blog, nesse endereço aqui, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos continuar, que o tempo urge, eu tenho que ir num churrasco ainda hoje, meu Deus do céu, vamos lá, vamos tirar a mãe da forca, né? Show Display, Use Space, já falei aqui, o espaço usado, continuando, né? Get Use Space, número de bytes, tudo bem. Get Use Space e Get Use Space aqui também, né? Aqui, ó, eu tô pegando aqui eu tô pegando o seguinte, eu pego total, o espaço total menos o espaço usado, tá? De bytes, certo? E tô imprimindo lá no display, dando show display com esse cara. O que eu faço aqui dentro, gente? Aqui eu registro 4 vezes, né? Enquanto a mensagem aparece no display. Eu dou um for de 1 até 4, né? E eu leio o valor do sensor, certo? E depois escrevemos no arquivo e exibimos erro ou sucesso para o debug, né? Se deu erro, se foi ok. Pego o tempo atual e escrevemos e aguardamos 2.500 milissegundos verificando se o botão foi pressionado. Lembra aquela task, né, que eu verifico se o botão foi pressionado? Lembra, né? Então, aqui continuando o Show Available Space, né? Se o botão foi pressionado, né? Então eu inverto a flag do botão. Eu espero 500 milissegundos e dou um break. Fim do for, fim do if e fim da função, certo? Porque tá tudo aninhado esse cara aí, né? Format value, gente, format value, não vou nem falar essa função. Você tá vendo aqui, ó? O que eu faço? Eu jogo o valor ali no value e ele me gera isso daqui, você está entendendo? 0,23.20, ou seja, 23 graus, 20, que seria a tradução, né? Isso aqui numa linguagem CSV, né? Separado por ponto e vírgula, usando 3 casas decimais antes do ponto e 2 depois do ponto, certo? Então é só isso. Observe uma coisa, sprintf, eu uso sprintf aqui, tá? Que essa função é só para fazer isso, não tem mistério nenhum. Depois copiamos para a formatação da parte inteira, né? %03D, certo? strcat, string, integral part size. Aqui, o que eu tenho que fazer? Como esse cara aqui, eu estou fazendo um strcat, eu não posso fazer strcat em string, porque string é objeto. Eu tenho que transformar em array de char. Então eu uso o método c_str, que é c_str? É o método para transformar em array de caractere, né? É importante falar isso. E coloco o D aqui no final, né? Format D aqui. Aí atribuímos para a variável integral parte, a parte inteira, considerando os zeros à esquerda, né? Tá certo? Isso aqui é só formatação, tá? Não tem mistério, né? Aqui. Event bottom. O que faz esse event bottom aqui, gente? Enquanto true, né, esse cara... Então, essa função é a task que roda no core 0. Lembra, não tinha uma função xtask
Xtask Create lá, Pine, aquele nome gigante lá, né? Xtask, né? Essa função, então eu tenho, opa, peraí, deixa eu colocar aqui. Eu tenho dois core, ó, eu tenho um core 0, eu tenho um core 0, eu tenho um core 1. Eu tenho dois núcleos. Esse núcleo, esse event bottom vai rodar aqui, ó, no 0. E essa função vai rodar aqui. E o loop principal vai rodar no core 1, né? Então eu estou deixando os dois core trabalhando aqui nesse caso, né? O que esse cara faz? Ele verifica se o botão foi apertado, né? Sinalizamos que o botão foi pressionado. Aí o que ele faz? O botão foi pressionado, o BJ usa o método destroy file, né? Porque eu quero apagar. Eu imprimo que apaguei, aí enquanto o display estiver ocupado, aguardamos. Por quê? Eu preciso sempre observar que eu não posso concorrentemente, chegar junto os dois processos, acessar o display. Isso tem que tomar cuidado. E aí, deixa eu falar aqui, ó. Aí é o seguinte. Esse foi um exemplo bom de programação multicore. Sabe por quê? Vamos supor que você tem duas funções que querem escrever em algum display I2C, por exemplo, ou display, ou quer ler um sensor, quer fazer acesso a um determinado sensor via SPI, via I2C, via UART, não interessa qual o recurso, mas se você tem dois processos rodando, nunca esses caras podem ir junto. Então você tem que ter uma flag, que pode ser sincronizada de várias maneiras, tá? Tem muitas formas de fazer isso. Na computação, na ciência da computação, a gente costuma chamar isso daí de semáforo, né, porque indica que não vai haver uma colisão. Então, assim, aquele cara está ocupado, não vou nele agora, esse cara está usando aqui, eu libero ele, aí esse cara vai, entendeu? Então, agora, eu já mexi com semáforos que tinha 16 processadores rodando simultâneo. Então, assim, precisa ter um critério muito bom para você não colidir as coisas, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui eu faço um VTask delay. Na verdade, assim, eu não posso, aqui é importante, eu não posso usar delay comum dentro de uma Xtask, de uma task concorrente que está rodando em outro core, eu sou obrigado a usar a função VTask delay. VTask delay nada mais é do que o delay, só que o delay você não pode usar aqui dentro, tá certo? Não pode usar o delay aqui dentro por motivos do núcleo dessa função, tá? Ela é escrita de uma maneira que o delay atrapalha ela, né? Bom, continuando o event button, né? O flagship fica true, né? E show file deleted true, ou seja, vai mostrar, vai exibir no display, né? Flag displays buzz false, que daí já não está mais ocupando, last record. E se não, se deu pau na hora de deletar, aí ele tem que mostrar a mensagem de erro aqui e sinaliza que o display está ocupado, de novo aqui, buzz, show file delete false, né? Sinaliza que o display está desocupado, aí libera novamente o display. Então, assim, eu tenho que ter muito critério, né? Eu vou mostrar o display ou não vou mostrar o display, quer dizer, eu vou usar ou não vou usar o display, depende se ele está ocupado ou não. Continuando aqui, gente, show file delete, né? Que na verdade esse cara faz, né? Ele posiciona o cursor no centro e exibe a mensagem file delete em amarelo. É isso só que faz. Então, beleza. Não precisa nem ler, né? Aqui, ó. Show delete, continuação. E aqui, gente, eu queria chamar a atenção para esse arquivo aqui, que é o file system, o FS file record, né? E que tem os protótipos dos métodos. Aqui tem todos os métodos que você precisa. Você entendeu? Então você lê aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar esse cara .h, você vai entrar aqui, ó, nesse endereço www.fernandok.com e vai se inscrever no meu blog para poder fazer o download dessa lib. Entendeu isso? Deixa eu falar aqui. Por que eu resolvi fazer esse objeto FS OBJ?
Pelo seguinte, porque a gente sempre fica reinventando a roda, né? Sempre fica chamando aquelas mesmas funções. O programa ele fica menor, eu achei, sou suspeito, eu fiz. Ele fica mais legível se eu uso esse objeto. Eu estou querendo, inclusive, gravar para alguns vídeos daqui a algumas semanas, alguns vídeos de orientação objeto, porque quando você cria uma classe, muitas vezes facilita muito a sua vida, se você encapsula. Em vez de ficar chamando 10 funções lá, você chama um método que já faz tudo para você, entendeu? Te resolve muito. Então você percebe que tem muito de C++ dentro do Arduino, né? O próprio objeto string, ele não é C puro, né? De vez em quando a gente tem que usar lá C_str, as pessoas ficam confusas, mas por que disso? Por que é um objeto? O que é uma string, um array de char? Então assim, no mundo Arduino, sempre a gente convive com parte C puro, parte orientada a objeto, né? Bom, o que eu queria mostrar, né? O que eu queria mostrar hoje era o SPIFFs, como é que você grava dentro da própria flash do ESP32, né? Sem ter que usar um SD card, um hardware externo, um adaptadorzinho, é tudo custoso, né? Sempre você gasta mais tempo, você gasta mais dinheiro, né? Então eu acho que é muito útil. Eu quer ver uma aplicação, cara, uma aplicação que eu acho fantástica. Imagina que você tem um endpoint que está lendo, sei lá, alguma informação de alguma máquina e está mandando para a internet, está mandando para a rede de telefonia, alguma coisa. E aí, de repente, a comunicação falha lá por uns 5 minutos. Cara, você ia perder essa informação. Mas como você está no ESP32 e ele tem aquela área de flash, que é o SPIFFs, você vai gravando nela. A hora que recuperar a comunicação, você fala, putz, ó, eu tenho um monte de coisa aqui, posso te mandar? Aí você manda para o server, pronto, não perdeu nada. Ou seja, você fica tolerante à falha de comunicação. Você está entendendo como que isso, o SPIFFs é importante? Às vezes esse negócio de falar, putz, eu vou falar de SPIFFs e tal, de repente as pessoas não dão muita bola, tal, mas, cara, é de uma importância cabal, é muito importante isso. Gente, eu gostaria que vocês deixassem comentário, eu gosto muito de ler comentários de vocês, tá certo? E é isso que eu queria falar hoje, era sobre isso aí, né? E até o próximo vídeo.